Uma faxineira humilde encontra um bebê chorando sozinho no escritório vazio, mas quando decide entregá-lo ao segurança, algo inesperado acontece. O CEO surge desesperado e ela descobre que o bebê é filho dele. O que ele faz a seguir muda tudo. Por quê? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva batia forte contra as janelas do 23º andar do edifício Copacabana, no coração da Avenida Paulista. Marina Silva ajustou o fone de ouvido e aumentou o volume da música sertaneja, enquanto passava o pano úmido nas mesas de vidro do escritório. Já passava das 2 da manhã, e o silêncio do prédio comercial a deixava mais pensativa que o normal. Aos 28 anos, Marina tinha uma rotina bem estabelecida. Chegava ao trabalho às 23 horas, limpava os 15 andares da empresa de consultoria financeira e saía às 6 horas da manhã, antes que os primeiros funcionários chegassem. Era um trabalho solitário, mas ela não se incomodava. Na verdade, preferia assim, longe dos olhares de julgamento e das conversas superficiais. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesma, como fazia todas as noites desde o divórcio. 2 anos haviam se passado desde que Rodrigo a deixou, alegando que ela não tinha ambição suficiente e que merecia alguém melhor. Ironicamente, o alguém melhor era a recepcionista do consultório odontológico onde ele trabalhava. Marina enxugou uma lágrima que teimava em escorrer. Não era mais tristeza pelo fim do casamento. Era frustração pela vida que parecia não sair do lugar. Trabalhava de domingo a domingo, enviava metade do salário para a mãe que estava internada em Campinas e o resto mal dava para o aluguel do quarto que dividia com outras 2 mulheres na Zona Leste. O barulho do elevador a fez parar. Estranho. Ninguém deveria estar no prédio àquela hora. Marina desligou a música e prestou atenção. Passos apressados ecoaram pelo corredor, seguidos do som de uma porta sendo fechada com força. Depois, silêncio novamente. Curiosa e um pouco assustada, ela se dirigiu ao corredor principal. A porta do escritório do CEO estava entreaberta e uma luz fraca vazava pela fresta. Marina hesitou. Deveria chamar a segurança? Mas e se fosse o próprio Rafael Mendes? Ela já o havia visto algumas vezes, sempre impecável, sempre sério, sempre distante. Foi então que ouviu. Um choro baixinho, quase um gemido. Marina sentiu o coração acelerar. Era um bebê. Sem pensar 2 vezes, ela empurrou a porta e entrou no escritório. A sala era enorme, com uma mesa de mogno que parecia custar mais que seu salário anual. E ali, em uma cadeirinha improvisada feita com almofadas do sofá, estava um bebê que não deveria ter mais que 6 meses. Meu Deus do céu! Sussurrou Marina, aproximando-se devagar. O bebê usava um macacão azul e chorava baixinho como se estivesse cansado demais para fazer escândalo. Ao lado da cadeirinha havia uma bolsa rosa e um envelope branco. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Não estava lacrado. Dentro, uma carta escrita à mão com letra feminina. Rafael, este é Gabriel, seu filho. Sei que você não queria filhos, mas ele existe e é responsabilidade sua também. Não posso mais cuidar dele sozinha. Estou indo embora para começar uma nova vida em outro país. Não me procurem. Marina leu a carta 2 vezes, tentando processar a informação. Aquele bebê lindo de olhos escuros era filho do CEO? E a mãe simplesmente o abandonou ali? Gabriel, agora ela sabia o nome dele, começou a chorar mais alto. Marina não conseguiu resistir. Pegou o bebê no colo e imediatamente ele se acalmou. Era tão pequeno, tão frágil. Cheirava a talco e a inocência. Ei, meu amor, ela murmurou, balançando-o suavemente. Você está com fome? Marina verificou a bolsa e encontrou mamadeiras, fraldas e outros itens de bebê. Quem quer que fosse a mãe, pelo menos havia se preparado. Enquanto esquentava a mamadeira no micro-ondas da copa, Marina pensou no que fazer. Deveria ligar para a polícia? Para o SAMU? Para o próprio Rafael? Mas eram quase 3 da manhã. E com a greve dos serviços públicos que estava acontecendo na cidade, não sabia se conseguiria ajuda imediata. Além disso, o bebê parecia estar bem, apenas com fome e sono. Gabriel tomou a mamadeira toda, arrotou como um anjo e adormeceu nos braços de Marina. Ela se sentou na poltrona do CEO, observando o rostinho perfeito da criança. Há quanto tempo não segurava um bebê?
Desde o sobrinho que nasceu no ano passado. Sempre quis ser mãe. Rodrigo prometia filhos quando a situação financeira melhorasse, mas a situação nunca melhorava porque ele gastava o dinheiro em bebida e apostas. Agora, aos 28 anos, Marina se perguntava se ainda teria essa chance. Você é lindo, Gabriel, sussurrou, acariciando o cabelo escuro do bebê. Não se preocupe. Tia Marina vai cuidar de você até seu papai chegar. E assim, ela passou o resto da madrugada, segurando Gabriel no colo, cantando baixinho as canções que a mãe cantava para ela quando era criança. Por algumas horas, Marina se permitiu sonhar que aquela criança era sua, que ela era mais do que apenas uma faxineira invisível em um mundo de executivos. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa, Marina soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Marina estava trocando a fralda de Gabriel quando ouviu o barulho conhecido do elevador. Eram exatamente 6h45 da manhã, muito cedo para os funcionários comuns, mas não para o CEO. Ela sentiu o estômago revirar. Como explicaria a situação? Gabriel havia dormido bem durante a madrugada, acordando apenas 2 vezes para mamar. Marina improvisou um bercinho com as almofadas do sofá e conseguiu até cochilar 1 hora na poltrona. Agora, com a luz do dia entrando pelas enormes janelas, a situação parecia ainda mais surreal. Os passos firmes e decididos se aproximaram pelo corredor. Marina reconheceu o som. Rafael Mendes sempre caminhava como se fosse dono do mundo, o que tecnicamente ele era, pelo menos daquele prédio. Bom dia, Gabriel, sussurrou ela, terminando de trocar a fralda. Acho que você vai conhecer seu papai agora. A porta se abriu e Rafael entrou no escritório, falando ao telefone. Alto, cabelos escuros sempre impecáveis, terno cinza que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Ele era ainda mais imponente de perto. Sim, eu sei que o relatório está atrasado, mas o quê? Rafael parou no meio da frase quando viu Marina segurando um bebê no meio de seu escritório. O telefone escorregou da mão dele e caiu no chão com um barulho seco. Quem é você? O que está fazendo aqui com... Rafael pausou, os olhos se fixando no bebê. Mesmo à distância, era impossível não notar a semelhança. Os olhos escuros, o formato do rosto, até a pequena covinha no queixo. Senhor Mendes, Marina começou, a voz tremendo ligeiramente. Eu sou Marina, da equipe de limpeza. Encontrei ele aqui durante a madrugada com esta carta. Marina estendeu o envelope, mas Rafael não se moveu. Ele estava em choque, olhando fixamente para Gabriel, que estava acordado e observando tudo com curiosidade infantil. Isso é impossível, murmurou Rafael, finalmente se aproximando. Bianca disse que havia perdido o bebê. Ela mentiu para mim. Bianca é a mãe? Marina perguntou suavemente. Rafael assentiu, ainda em transe. Nós terminamos há 8 meses. Ela disse que estava grávida. Eu ofereci ajuda financeira, mas ela disse que não precisava. Depois, ela me procurou dizendo que havia perdido o bebê. Gabriel começou a chorar baixinho, e Marina automaticamente o balançou no colo. O bebê se acalmou imediatamente, e Rafael notou. Ele gosta de você, disse Rafael, a voz mais suave agora. Você cuidou dele a noite toda? Sim, senhor. Não consegui contato com as autoridades por causa da greve. Ele estava com fome e assustado. Não podia deixá-lo sozinho. Rafael se aproximou mais, estendendo a mão hesitantemente na direção do bebê. Gabriel agarrou o dedo do pai com força, e Marina viu algo se quebrar no olhar do CEO. Ele é forte, disse Rafael, a voz embargada. Igual ao meu pai. Quer segurá-lo? Marina ofereceu. Rafael recuou como se ela tivesse oferecido uma bomba. Não, eu não sei como. Nunca segurei um bebê. Marina sorriu pela primeira vez, desde que encontrou Gabriel. É mais fácil do que parece. Aqui apoie a cabeça dele assim. Com cuidado, ela transferiu Gabriel para os braços de Rafael. O bebê protestou por um momento, mas depois se acomodou, olhando curioso para o rosto do pai. Oi, Gabriel, Rafael sussurrou, e Marina percebeu que seus olhos estavam marejados. Eu sou seu pai. Desculpe por não estar aqui antes. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Rafael segurando o filho com cuidado excessivo, como se ele fosse feito de cristal. Marina observou a cena, sentindo o coração apertar. Havia algo profundamente tocante naquele homem poderoso e intimidador,
segurando seu bebê pela primeira vez. Obrigado, Rafael disse finalmente olhando para Marina. Obrigado por cuidar dele. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, Rafael balançou a cabeça. Nem qualquer pessoa. Você não me conhece, não me deve nada. Poderia ter simplesmente chamado a segurança. Marina deu de ombros. Ele é só um bebê. Precisava de cuidado. Gabriel começou a chorar novamente e Rafael imediatamente entrou em pânico. O que eu faço? Por que ele está chorando? Marina riu baixinho. Provavelmente está com fome. Que horas você acordou ontem? Às 5, Rafael respondeu, tentando balançar Gabriel sem sucesso. Então ele deve estar acostumado com esse horário. Vou preparar a mamadeira. Enquanto Marina esquentava o leite, Rafael caminhava pela sala tentando acalmar o filho. Era uma visão cômica. O CEO todo-poderoso completamente perdido com um bebê de 6 meses. Você tem filhos? Rafael perguntou quando Marina voltou com a mamadeira. Não, ela respondeu testando a temperatura do leite no pulso. Mas ajudo a cuidar dos meus sobrinhos. Aqui deixe eu mostrar como dar a mamadeira. Marina se aproximou e Rafael sentiu o perfume suave dela. Algo floral e simples, completamente diferente dos perfumes caros e marcantes das mulheres com quem costumava sair. Ela posicionou a mamadeira nos lábios de Gabriel e o bebê imediatamente parou de chorar. Viu? Ele só estava com fome. Você é natural com crianças, Rafael observou. Sempre quis ser mãe, Marina admitiu. Depois se arrependeu de ter falado demais. Desculpe, não queria. Não precisa se desculpar. É um sonho bonito. Eles ficaram em silêncio, observando Gabriel tomar a mamadeira. Marina estava hiperconsciente da proximidade de Rafael, do calor que emanava dele, da maneira como ele a olhava, não com desprezo ou indiferença, mas com algo que ela não conseguia identificar. Eu preciso ligar para meu advogado, Rafael disse finalmente. Providenciar a documentação, exame de DNA, embora seja óbvio que ele é meu filho. E agora, o que vai acontecer com ele? Rafael pareceu perdido. Eu não sei. Nunca planejei ter filhos. Minha vida é só trabalho, viagens, reuniões. Não tenho estrutura para um bebê. Mas você é o pai dele, Marina disse suavemente. Ele precisa de você. Rafael olhou para Gabriel, que havia terminado a mamadeira e estava sonolento novamente. Você continuaria cuidando dele? Pelo menos até eu me organizar. Marina sentiu o coração acelerar. Senhor Mendes, eu não sou babá, sou faxineira. Eu sei quem você é. Também sei que você cuidou dele a noite toda como se fosse seu próprio filho. Pago bem. Muito bem. Marina hesitou. A proposta era tentadora, mas também perigosa. Ela já estava se apegando a Gabriel e trabalhar tão perto de Rafael. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Rafael assentiu. Claro. Mas Marina, obrigado. Você salvou meu filho. Aí naquele momento, com Gabriel dormindo nos braços do pai e o sol de São Paulo brilhando através das janelas, Marina soube que já havia tomado sua decisão. 3 dias se passaram desde que Marina encontrou Gabriel. 3 dias que mudaram completamente a rotina dela. Rafael havia insistido para que ela tirasse uma licença do trabalho de limpeza, remunerada, obviamente, para cuidar do bebê enquanto ele resolvia as questões legais. Marina estava no apartamento de Rafael, com cobertura luxuosa na Vila Olímpia, que mais parecia saído de uma revista de decoração. Tudo era branco, preto e cinza, com móveis modernos e uma vista espetacular da cidade. Não havia nada que indicasse que uma criança viveria ali. Ele precisa de um quarto próprio, Marina murmurou para si mesma, ninando Gabriel que acabara de acordar da soneca da tarde. E brinquedos, e cores. Rafael chegou em casa mais cedo que o normal, às 7 da noite em vez das 10. Nos últimos dias ele vinha tentando ajustar sua agenda para estar mais presente, mas era óbvio que estava completamente perdido. Como foi o dia? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Marina notou que ele parecia mais cansado que o normal. Tranquilo. Gabriel dormiu bem, mamou no horário certo. Ah, e eu fiz uma lista de coisas que ele vai precisar. Marina entregou um papel cheio de anotações. Rafael leu com atenção, franzindo o senho. Berço, cadeira de alimentação, carrinho de bebê, brinquedos educativos. Ele murmurou. Isso é tudo necessário? É o básico.
Um bebê precisa de estímulos, de um ambiente apropriado. Ele está crescendo, logo vai querer engatinhar e explorar. Rafael se sentou no sofá ao lado de Marina, observando o filho que estava brincando com os próprios pés. Eu não faço ideia do que estou fazendo. Ontem tentei dar banho nele e ele chorou a manhã toda. Marina riu. Você colocou a água muito quente. Bebês têm a pele sensível. Vê, eu sou um desastre como pai. Não é verdade. Você está aprendendo. Todos os pais passam por isso. Rafael ficou em silêncio por um momento. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai era sempre viajando a trabalho. Eu cresci praticamente sozinho, com babás e internatos. Não tive exemplo de família. Marina sentiu o coração apertar. Mas você pode ser diferente. Você tem a chance de dar para Gabriel o que você não teve. E se eu não conseguir? E se eu estragar tudo? Então você tenta de novo. É isso que os pais fazem. Gabriel começou a chorar, e Rafael imediatamente se tensionou. Marina riu e entregou o bebê para ele. Ele só quer o pai. Você é mais importante para ele do que imagina. Rafael pegou Gabriel no colo e o bebê se acalmou imediatamente. Nos últimos dias, ele havia aprendido a reconhecer o cheiro e a voz do pai. Eu tenho uma proposta para você, Rafael disse sem tirar os olhos do filho. Quero que você seja a babá oficial do Gabriel. Tempo integral. Marina sentiu o estômago revirar. Senhor Mendes. Rafael, pode me chamar de Rafael. Rafael, eu não tenho formação para isso. Não sei se... Você sabe mais sobre cuidar de crianças do que eu jamais vou saber. Gabriel confia em você. Eu confio em você. Marina ficou em silêncio, observando pai e filho. Gabriel havia adormecido no colo de Rafael, completamente relaxado. Qual seria o salário? Ela perguntou, tentando ser prática. 5.000, mais vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, e você pode morar aqui, no quarto de empregada. Marina quase engasgou. 5.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses limpando o prédio. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Porque eu. Rafael a olhou nos olhos pela primeira vez em dias. Porque quando encontrei vocês dois naquele escritório, vocês pareciam completos, como se fosse natural, como se você fosse a mãe dele. O coração de Marina disparou. Eu não sou a mãe dele. Eu sei, mas você cuida dele como se fosse, e isso é o que importa. Marina se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Aceitar a proposta significava mudar completamente de vida. Significava se envolver ainda mais com aquela família, se apegar ainda mais a Gabriel, conviver diariamente com Rafael. Eu preciso de algumas condições, ela disse finalmente. Quais? Primeiro, eu quero decorar o quarto do Gabriel. Ele precisa de um ambiente infantil, com cores, brinquedos, estímulos visuais. Feito. Segundo, eu quero que você participe mais. Não adianta eu cuidar dele se você não criar vínculo. Você precisa dar banho, dar comida, trocar fralda. Pelo menos uma vez por dia. Rafael engoliu em seco. Tudo bem. Terceiro, eu quero continuar enviando dinheiro para minha mãe. Ela depende de mim. Sem problema. Marina respirou fundo. E quarto, se eu aceitar, quero que seja claro que é um trabalho. Nada mais. Rafael franziu o senho. Claro. O que mais seria? Marina corou. Nada. Só quero que esteja claro. Então você aceita? Marina olhou para Gabriel, que dormia profundamente nos braços do pai. Aquele bebê havia mudado sua vida em questão de dias. Ela já se imaginava levando ele ao parque, ensinando ele a andar, vendo ele crescer. Aceito, ela disse finalmente. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Obrigado, Marina. Você não faz ideia do peso que tirou dos meus ombros. Só não me deixe sozinha com ele quando for viajar a trabalho. Não vou viajar. Pelo menos não nos próximos meses. Marina o olhou surpresa. Mas você não viaja sempre? Viajava. Agora tenho um filho. As prioridades mudaram. Naquela noite, Marina arrumou suas poucas coisas e se mudou para o apartamento de Rafael. O quarto de empregada era simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma pequena TV. Pela primeira vez em anos, ela teria um quarto só para ela. Enquanto organizava suas roupas, Marina ouviu Rafael cantando baixinho no quarto ao lado.
Era uma canção de ninar que ela não reconhecia, mas a voz dele era surpreendentemente suave. Dorme, meu pequeno Gabriel, que o papai está aqui. Ela ouviu ele sussurrar. Marina sorriu, sentindo o coração aquecer. Talvez Rafael fosse melhor pai do que ele imaginava. 2 semanas depois, o apartamento de Rafael estava irreconhecível. O que antes era um ambiente frio e impessoal, agora tinha cores, risadas e vida. Marina havia transformado o escritório em um quarto infantil completo. Paredes pintadas de azul claro com nuvens brancas, um berço de madeira, uma poltrona confortável para a amamentação e prateleiras cheias de brinquedos educativos. Ele está crescendo tão rápido, Marina disse, observando Gabriel tentando se sentar sozinho no tapete colorido que ela havia comprado. Logo vai estar engatinhando por aí. Rafael estava sentado no chão, algo que jamais imaginara fazer em sua vida adulta, brincando de esconde-esconde com o filho. Gabriel gargalhava cada vez que o pai cobria o rosto com as mãos. "Cadê o papai?" Rafael dizia, cobrindo o rosto. "Achou!" E descobria o rosto, fazendo Gabriel rir gostosamente. Marina sorriu, observando a cena. Nas últimas semanas, Rafael havia se transformado. Chegava em casa mais cedo, participava da rotina do bebê, até havia aprendido a trocar fraldas, sem fazer cara de nojo. "Você está ficando bom nisso", ela disse. "Estou tendo uma boa professora", Rafael respondeu, olhando para ela com um sorriso que fez Marina sentir borboletas no estômago. O interfone tocou, interrompendo o momento. Rafael franziu o senho. Não esperava ninguém. "Alô?" ele atendeu. "Rafael, sou eu, Bianca. Preciso falar com você." Marina viu o rosto de Rafael se transformar. A mãe de Gabriel estava ali. "Suba", ele disse, a voz tensa. Marina pegou Gabriel no colo instintivamente. "Quer que eu leve ele para o quarto?" "Não. Ela precisa vê-lo. Precisa explicar por que fez o que fez." 5 minutos depois, Bianca estava na porta. Marina a reconheceu imediatamente. Loira, alta, elegante, exatamente o tipo de mulher que ela imaginava que Rafael namoraria. Bianca usava um vestido caro e sapatos de salto alto, mas havia algo desesperado em seus olhos. "Oi, Rafael", ela disse, evitando olhar para Gabriel. "Posso entrar?" "Pode", Rafael respondeu, mas não se moveu para recebê-la. "Bianca, esta é Marina, a babá do Gabriel." Bianca olhou para Marina com desinteresse. Depois seus olhos se fixaram no bebê. Por um momento, Marina viu algo se quebrar no rosto dela. "Ele cresceu", Bianca murmurou. "Você abandonou nosso filho", Rafael disse, a voz controlada, mas furiosa. "Mentiu para mim dizendo que havia perdido o bebê. Depois o deixou em meu escritório como se fosse um objeto. Eu não conseguia cuidar dele", Bianca disse, começando a chorar. "Eu não sabia o que fazer. Minha carreira de modelo estava decolando, recebi uma proposta para trabalhar na Europa. E isso era mais importante que nosso filho." Gabriel começou a chorar, sentindo a tensão no ambiente. Marina o ninava suavemente, sussurrando palavras de conforto. "Eu vim buscar ele", Bianca disse de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. "Como é?", Rafael perguntou. "Eu quero meu filho de volta. Terminei o trabalho na Europa, estou de volta ao Brasil. Quero levar Gabriel comigo." Rafael se aproximou de Bianca, os olhos brilhando de raiva. "Você não pode aparecer aqui depois de meses e simplesmente levar meu filho embora." "Ele também é meu filho", Bianca retrucou. "Sou a mãe dele. Mães não abandonam seus filhos", Marina disse sem conseguir se conter. Todas as cabeças se viraram para ela. "Desculpe, eu não deveria ter falado." "Não, você está certa", Rafael disse. "Você cuidou mais do Gabriel em 1 mês do que ela em 6 meses de vida." "Quem é você para falar da minha maternidade?", Bianca atacou Marina. "Você é só a babá." "Eu sou a pessoa que encontrou seu filho abandonado e chorando", Marina respondeu, a voz firme. "Eu sou a pessoa que cuidou dele a madrugada toda, sem saber se você voltaria. Eu sou a pessoa que o ama como se fosse meu próprio filho." Rafael olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Gabriel havia parado de chorar e estava olhando para ela com aqueles olhos escuros tão parecidos com os do pai. "Você não tem direito legal sobre ele", Bianca disse. "Eu sou a mãe biológica." "E eu sou o pai", Rafael interveio. "E diferente de você, eu nunca abandonei meu filho. Nos últimos meses,
Eu mudei minha vida inteira por ele. Cancelei viagens, recusei projetos, aprendi a ser pai. Você não pode simplesmente aparecer e desfazer isso. Eu posso processar vocês. Posso provar que uma babá não é ambiente adequado para criar uma criança. Tente, Rafael disse, a voz perigosamente calma. Meus advogados vão adorar mostrar para um juiz as fotos do Gabriel abandonado no meu escritório. Vão adorar contar como você mentiu sobre a perda do bebê e desapareceu por meses. Bianca pareceu perceber que havia subestimado a situação. Rafael, por favor, ele é meu filho também. Então onde você estava quando ele teve febre pela primeira vez? Onde você estava quando ele começou a comer papinha? Onde você estava quando ele deu os primeiros sorrisos? Marina sentiu os olhos marejarem. Ela havia vivido todos esses momentos. Ela havia sido a primeira a ver Gabriel rolar na cama, a primeira a ouvir ele balbuciar mamamá, a primeira a consolá-lo quando ele chorava de dor por causa dos dentinhos nascendo. Eu estava trabalhando, Bianca disse, a voz mais fraca agora. E Marina estava aqui cuidando do nosso filho. Ela não é só a babá, Bianca. Ela é a pessoa mais importante na vida do Gabriel depois de mim. Gabriel estendeu os bracinhos na direção de Rafael, que o pegou no colo. O bebê imediatamente se acalmou, apoiando a cabeça no ombro do pai. Olha para ele, Rafael disse. Ele nem te reconhece. Você é uma estranha para seu próprio filho. Bianca começou a chorar mais forte. Eu cometi um erro. Eu sei que cometi um erro. Mas eu posso mudar. Posso aprender a ser mãe. Você teve 9 meses de gravidez e 6 meses de vida dele para aprender, Marina disse suavemente. Algumas oportunidades não voltam. Rafael olhou para Marina, depois para Bianca. Você pode visitar ele. Nos fins de semana, com supervisão. Mas Gabriel fica comigo, fica conosco. Conosco? Bianca perguntou, olhando entre Rafael e Marina. Sim, Rafael disse sem hesitar. Conosco. Marina sentiu o coração acelerar. O que Rafael queria dizer com isso? Bianca percebeu que havia perdido a batalha. Eu vou falar com meus advogados, ela disse, mas não havia mais convicção em sua voz. Faça isso, Rafael respondeu. Meus advogados já estão preparados. Depois que Bianca saiu, o apartamento ficou em silêncio. Gabriel havia adormecido nos braços de Rafael e Marina se sentia emocionalmente exausta. Obrigado, Rafael disse finalmente, por defendê-lo, por nos defender. Eu não podia deixar ela levar ele embora, Marina sussurrou. Eu amo esse bebê como se fosse meu filho. Rafael se aproximou dela. Gabriel ainda dormindo em seus braços. Eu sei. E ele ama você também. Nós dois amamos. Marina olhou nos olhos dele, vendo algo que a fez tremer. Rafael, eu sei que disse que era só trabalho, mas não não para mim. O telefone tocou interrompendo o momento. Era o advogado de Rafael querendo saber sobre a visita de Bianca. Mas mesmo enquanto Rafael falava ao telefone, Marina sabia que algo havia mudado entre eles. E ela não sabia se estava pronta para isso. Nos dias seguintes ao encontro com Bianca, o apartamento ficou com uma atmosfera diferente. Marina percebia que Rafael a olhava de forma diferente e ela mesma se sentia confusa com os próprios sentimentos. Quando ele disse, nós dois amamos, algo havia se quebrado dentro dela. Era sábado de manhã e Marina estava preparando o café da manhã enquanto Gabriel brincava no cadeirão. Rafael havia saído para correr, um hábito que desenvolveu recentemente para desestressar e voltaria a qualquer momento. Que cara é essa, meu príncipe? Marina perguntou para Gabriel, que estava fazendo careta para a papinha de banana. Não gosta de banana hoje? Gabriel bateu as mãozinhas na mesa, sujando tudo ao redor. Marina riu e começou a limpar a bagunça. Era nessas horas que ela se sentia mais mãe do que babá. Rafael chegou suado e ofegante, com uma camiseta grudada no corpo e cabelos desalinhados. Marina sentiu o coração acelerar, porque ele ficava ainda mais bonito assim, natural e descomposto. Bom dia, ele disse, beijando a testa de Gabriel. Como foi a noite? Ele dormiu bem? Dormiu direto até agora. Acho que está entrando numa fase de sono mais regular. Rafael se serviu de um copo de água, e Marina não conseguiu evitar reparar nos músculos dos braços dele, no whey que a camiseta marcava o peito. Ela se repreendeu mentalmente. Não deveria estar pensando nessas coisas. Marina, Rafael disse, interrompendo seus pensamentos. Preciso te contar uma coisa. O tom dele a assustou.
O que foi? Minha assistente ligou ontem à noite. Surgiu uma oportunidade de negócio em Recife. É importante para a empresa. Marina sentiu o estômago afundar. Você vai viajar? Não quero. Mas é uma reunião que pode definir o futuro da empresa. Seriam apenas 3 dias. E Gabriel? Ficaria com você. Eu sei que disse que não viajaria, mas... Não, tudo bem. Marina interrompeu, tentando parecer mais tranquila do que estava. Você precisa trabalhar. Eu cuido dele. Rafael a estudou com atenção. Tem certeza? Não quero que você se sinta sobrecarregada. Tenho certeza. 3 dias não é nada. Mas Marina mentiu. A ideia de ficar sozinha com Gabriel não a assustava. Ela se sentia perfeitamente capaz de cuidar dele. O que a assustava era perceber o quanto a presença de Rafael havia se tornado importante para ela. Como ela sentiria falta dele em apenas 3 dias? Tem outra coisa, Rafael disse, hesitante. Bianca ligou. Quer exercer o direito de visita neste fim de semana. Marina sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Aqui em casa? Não. Pensei em levá-la para almoçar num restaurante. Terreno neutro. Você poderia ir conosco? Eu? Por quê? Gabriel fica mais calmo quando você está por perto. E eu? Eu também fico. Marina corou. Não sei se é apropriado. Ela é a mãe dele. Você é mais mãe para ele do que ela jamais foi, Rafael disse, a voz firme. Por favor, Marina, preciso de você lá. Como ela poderia negar? Tudo bem, vou com vocês. No domingo, Marina se arrumou com mais cuidado que o normal. Escolheu um vestido simples, mas bonito, azul marinho, e prendeu os cabelos num coque baixo. Não era para impressionar ninguém, ela se disse. Era apenas para se sentir mais confiante. O restaurante era elegante nos jardins. Marina se sentiu deslocada no ambiente sofisticado. Mas Rafael a tratou como se ela pertencesse ali, puxando a cadeira para ela sentar, perguntando sua opinião sobre os pratos. Bianca chegou 15 minutos atrasada. Impecável como sempre. Ela usava um vestido branco que custava mais que o salário mensal de Marina, e seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados. Desculpe o atraso, ela disse, beijando o rosto de Rafael. Trânsito terrível. Bianca mal olhou para Marina, focando toda sua atenção em Gabriel que estava no colo de Rafael. O bebê a observava com curiosidade, mas não demonstrou nenhum sinal de reconhecimento. Ele está lindo, Bianca disse, estendendo os braços. Posso pegá-lo? Rafael hesitou por um momento, mas entregou o filho. Gabriel imediatamente começou a chorar, estendendo os bracinhos de volta para o pai. Ei, meu amor. Bianca tentou consolá-lo, mas Gabriel só chorava mais forte. Sou sua mamãe. Lembra de mim? Marina sentiu vontade de pegar Gabriel, mas se conteve. Ela não era a mãe dele, por mais que se sentisse assim. Ele está estranhando, Rafael explicou, pegando Gabriel de volta. O bebê imediatamente se acalmou. Ele costuma estranhar pessoas, Bianca perguntou, um tom de mágoa na voz. Não, Marina respondeu suavemente. Ele é muito sociável. Só precisa de tempo para se acostumar. Bianca a olhou com frieza. Você está aqui por quê mesmo? Eu convidei, Rafael disse a voz firme. Marina faz parte da nossa família. Família? Bianca riu, mas não havia humor no som. Ela é a babá, Rafael. Funcionária. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Bianca estava certa. Ela era apenas uma funcionária. Por que havia se iludido pensando que era algo mais? Marina não é apenas uma funcionária, Rafael disse, a voz perigosamente baixa. Ela é a pessoa que cuidou do nosso filho quando você o abandonou. Ela é a pessoa que acorda de madrugada quando ele tem febre. Ela é a pessoa que ensina ele a comer, a brincar, a ser feliz. Eu sou a mãe dele, Bianca retrucou. Maternidade não é só biologia, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. É presença, é cuidado, é amor incondicional. É estar lá quando a criança precisa. Quem você pensa que é para me dar lições sobre maternidade? Bianca atacou. Eu sou a pessoa que ama esse bebê mais do que a própria vida, Marina respondeu, a voz tremendo de emoção. Eu sou a pessoa que faria qualquer coisa para protegê-lo. Gabriel, que estava no colo de Rafael, estendeu os bracinhos para Marina. Ela o pegou automaticamente e ele imediatamente relaxou, apoiando a cabeça em seu ombro. Viu isso? Rafael disse para Bianca. Viu como ele reage com ela? Isso é amor. Isso é conexão.
Bianca ficou em silêncio, observando a interação entre Marina e Gabriel. Era impossível negar o vínculo entre eles. Eu quero ser parte da vida dele, Bianca disse finalmente, a voz mais suave. Eu sei que cometi erros, mas quero tentar ser uma mãe melhor. Você pode tentar, Rafael disse. Mas Gabriel já tem uma mãe. Tem Marina. Marina sentiu os olhos marejarem. Rafael, É verdade, ele continuou, olhando nos olhos dela. Você é a mãe dele em tudo que importa. E eu? Ele parou como se tivesse percebido que ia dizer algo que não deveria. Você o quê? Marina perguntou, o coração batendo forte. Eu estou apaixonado por você, ele disse, ignorando a presença de Bianca. Eu me apaixonei pela mulher que encontrou meu filho e cuidou dele como se fosse seu. Eu me apaixonei pela pessoa mais generosa e carinhosa que já conheci. Marina sentiu o mundo parar. Rafael, eu sei que é complicado. Eu sei que começou como trabalho. Mas para mim não é mais trabalho há muito tempo. Bianca se levantou bruscamente. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Rafael, você vai se arrepender de me trocar por uma faxineira. Eu não troquei você por ninguém, Rafael disse, sem tirar os olhos de Marina. Você me trocou por uma carreira, e eu descobri o que é amor de verdade. Bianca saiu furiosa, deixando Marina e Rafael sozinhos com Gabriel. O bebê havia adormecido no colo de Marina, alheio ao drama ao seu redor. Você falou sério? Marina perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Nunca falei tão sério na minha vida, Rafael respondeu. Eu te amo, Marina. Amo você e amo a mãe que você é para meu filho. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu também te amo, ela admitiu. Mas isso é loucura. Somos de mundos diferentes. Não somos, Rafael disse, pegando a mão livre dela. Somos duas pessoas que se amam e que amam essa criança. Isso é tudo que importa. Marina olhou para Gabriel dormindo tranquilamente e depois para Rafael. Pela primeira vez em sua vida, ela se permitiu acreditar que o amor poderia ser possível. E agora? Ela perguntou. Agora nós construímos uma família, Rafael respondeu, beijando suavemente a testa dela. Os três. A semana seguinte passou como um sonho. Depois da declaração no restaurante, Rafael e Marina decidiram levar as coisas devagar, principalmente por causa de Gabriel. Eles ainda dormiam em quartos separados, ainda mantinham uma certa formalidade durante o dia, mas havia uma intimidade nova entre eles. Marina observava Rafael dando banho em Gabriel, os dois rindo e se divertindo com os patinhos de borracha. Nos últimos meses, Rafael havia se tornado um pai incrível, paciente, carinhoso, presente. Nada como o homem frio e distante que ela imaginava quando o via no escritório. Papai está melhorando, ela disse, se aproximando da banheira. Lembra quando você tinha medo de molhar o Gabriel? Eu ainda tenho medo, Rafael admitiu rindo, mas estou aprendendo que ser pai é ter medo e fazer mesmo assim. Gabriel bateu as mãozinhas na água, espirrando em Rafael. Marina riu, e por um momento, eles pareciam uma família normal. Não um CEO, uma ex-faxineira e um bebê abandonado, mas simplesmente uma família. Marina, Rafael disse, enxugando Gabriel no toalha fofinha. Preciso viajar amanhã para Recife. Você tem certeza que fica tudo bem? Tenho certeza, ela respondeu, pegando Gabriel no colo. Vamos ficar bem, não é mesmo, príncipe? Gabriel sorriu, mostrando os 2 dentinhos que estavam nascendo. Marina sentiu o coração derreter. Como era possível amar tanto uma criança que não era biologicamente sua? Vou sentir saudades de vocês, Rafael disse, e Marina percebeu que ele estava se referindo aos 2. Também vamos sentir saudades suas, ela respondeu, e percebeu que estava falando como se fosse realmente a mãe de Gabriel. Na manhã seguinte, Marina acordou mais cedo para preparar o café da manhã de Rafael. Ele partiria para o aeroporto às 7, e ela queria que ele comesse algo antes de viajar. Você não precisava ter acordado cedo, ele disse, beijando a testa dela. Era um gesto simples, mas que fez Marina se sentir especial. Queria me despedir direito, ela respondeu, servindo café e tapioca. E Gabriel sempre acorda cedo mesmo. Como se tivesse ouvido o próprio nome, Gabriel começou a chorar no quarto. Marina foi buscá-lo, e ele chegou na cozinha todo despenteado e com cara de sono. Bom dia, meu amor, Rafael disse, pegando o filho no colo. Papai vai viajar, mas volta logo.
Gabriel não entendia as palavras, mas parecia sentir que algo estava diferente. Ele ficou mais manhoso que o normal, não querendo sair do colo de Rafael. Ele sabe que você vai viajar, Marina observou. Crianças sentem essas coisas. Talvez eu devesse cancelar, Rafael disse hesitante. Não seja bobo, são 3 dias, nós ficaremos bem. Mas quando Rafael saiu, Marina sentiu um vazio estranho. Ela havia morado sozinha por anos, estava acostumada à própria companhia. Mas agora, sem Rafael ali, o apartamento parecia grande demais, silencioso demais. Gabriel também estava estranho. Ele comeu menos que o normal, brincou pouco, e na hora do almoço começou a chorar sem parar. O que foi, meu amor? Marina perguntou, pegando-o no colo. Está com dor? Está com fome? Ela verificou a temperatura. Normal. Ofereceu comida. Ele recusou. Tentou brincar. Ele não se interessou. Gabriel simplesmente chorava, e Marina estava ficando desesperada. Foi então que ela percebeu. Gabriel estava com saudades do pai. Ah, meu príncipe, ela disse, ninando-o. Você está sentindo falta do papai, não é? Marina ligou para Rafael, que estava em reunião. Ele retornou a ligação 1 hora depois, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou ansioso. Ele está com saudades suas, Marina explicou. Não para de chorar. Coloca no Viva Voz, Rafael pediu. Marina colocou o telefone no Viva Voz e segurou perto de Gabriel. Oi, meu filho, Rafael disse, a voz carinhosa. Papai está aqui. Papai está pensando em você. Gabriel parou de chorar imediatamente, olhando para o telefone com curiosidade. Canta aquela música de ninar, Marina sugeriu. Rafael começou a cantar baixinho e Gabriel se acalmou completamente. Marina sentiu os olhos marejarem. Aquela era a prova definitiva de que eles eram uma família de verdade. Obrigado, ela sussurrou para o telefone. Obrigado a você, Rafael respondeu, por cuidar dele, por cuidar de nós. No segundo dia, Marina decidiu levar Gabriel para passear no parque. Ela comprou um carrinho novo e saiu para tomar sol. Gabriel adorou ver outras crianças brincando e Marina se divertiu conversando com outras mães. Seu filho é lindo, uma mulher comentou. Puxou os olhos do pai? Sim, Marina respondeu automaticamente. Depois se deu conta do que havia dito. Ela havia se referido a Gabriel como seu filho naturalmente. Quantos meses ele tem? 9 meses. Está começando a querer ficar em pé. Marina conversou com outras mães sobre desenvolvimento infantil, alimentação, sono. Ela se sentia completamente à vontade no papel de mãe. Era como se tivesse nascido para isso. No terceiro dia, Marina estava ansiosa para Rafael voltar. Ela sentira falta dele de uma forma que não esperava, não apenas como patrão ou como pai de Gabriel, mas como companheiro, como a pessoa que dividia com ela as pequenas alegrias e preocupações do dia a dia. Rafael chegou às 8 da noite, cansado da viagem. Gabriel estava dormindo, mas Marina o acordou para ver o pai. Papai! Gabriel balbuciou, estendendo os bracinhos. Meu filho, Rafael disse emocionado. Papai sentiu muito a sua falta. Marina observou o reencontro sorrindo. Quando Rafael colocou Gabriel de volta no berço, ele se virou para ela. E eu senti sua falta também, ele disse, se aproximando. Também senti a sua, Marina admitiu. Rafael a puxou para um abraço e Marina se permitiu relaxar nos braços dele. Ela se sentia segura, protegida, amada. Marina, Rafael disse, afastando-se para olhar nos olhos dela. Eu estive pensando durante toda a viagem. Sobre o quê? Sobre nós, sobre nossa família. Eu quero tornar isso oficial. Marina sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Quero que você seja minha esposa. Quero que você seja a mãe oficial do Gabriel. Quero que sejamos uma família de verdade. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Rafael, eu sei que é rápido. Eu sei que é complicado. Mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. E as pessoas? O que vão pensar? Não me importo com o que as pessoas vão pensar, Rafael disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Só me importo com você e com Gabriel. Marina olhou na direção do quarto onde Gabriel dormia, depois de volta para Rafael. Ela pensou em tudo que havia mudado nos últimos meses, de faxineira a babá, de funcionária a membro da família, de mulher solitária a mulher amada. Sim, ela disse finalmente. Sim, eu quero ser sua esposa.
Quero ser a mãe do Gabriel, quero ser sua família. Rafael a beijou então, suave e carinhosamente. Era o primeiro beijo deles, e Marina sentiu que estava começando uma nova vida. Quando se separaram, Gabriel estava chorando no quarto. Eles riram e foram juntos cuidar dele, como fariam pelos próximos anos, como uma família. 3 meses se passaram desde que Rafael pediu Marina em casamento. O anel de noivado, um solitário delicado que Rafael escolheu pensando no gosto simples de Marina, brilhava em seu dedo, lembrando-a constantemente de que aquela nova vida não era um sonho. Mas nem tudo eram flores. Marina descobriu que estar noiva do CEO da empresa, onde antes trabalhava como faxineira, trazia desafios que ela não havia previsto. Você viu as fofocas nos grupos de WhatsApp das funcionárias? Perguntou Carla, sua antiga colega de limpeza, que havia ido visitá-la no apartamento. Estão dizendo que você armou para ficar grávida do patrão. Marina suspirou, balançando Gabriel no colo. Deixa falarem, Carla. Quem me conhece sabe que não é verdade. Mas me machuca ver elas falando mal de você. Carla insistiu. A Neuza disse que você sempre foi interesseira, que já ficava de olho no Rafael quando limpava o escritório dele. Gabriel nem é meu filho biológico, Marina lembrou. Como eu poderia ter armado alguma coisa? Eu sei, eu defendi você. Mas você sabe como são as pessoas. Inveja é uma coisa feia. Marina sabia que Carla estava certa. A notícia do noivado havia se espalhado rapidamente e as reações foram mistas. Alguns amigos ficaram genuinamente felizes por ela, mas outros demonstraram ceticismo e até mesmo maldade. E a sua mãe? Carla perguntou. Como ela está reagindo? Marina sorriu. Aquela era uma das poucas coisas boas em toda a situação. Ela está melhor. O tratamento está funcionando. E agora, com o plano de saúde dela, melhorou muito. Rafael fez questão de colocá-la no melhor hospital de Campinas. Ele parece ser um bom homem, Carla observou. Diferente do que a gente imaginava. Ele é. Marina confirmou, olhando para a foto da mesa onde Rafael segurava Gabriel. Às vezes eu mesma não acredito que isso está acontecendo. Gabriel começou a chorar, e Marina automaticamente o colocou no chão para engatinhar. Aos 11 meses ele estava quase andando, e adorava explorar cada canto do apartamento. Ele vai falar logo, Carla observou, vendo Gabriel balbuciar enquanto brincava. E vai chamar você de mamãe. Marina sentiu o coração apertar. Gabriel já falava papapá para Rafael, mas ainda não havia dito mamá. Ela sabia que era bobagem se preocupar com isso, mas não conseguia evitar. Vocês já marcaram a data do casamento? Carla perguntou. Ainda não. Rafael quer algo simples, só família próxima. Eu também prefiro assim. Na verdade, Marina estava adiando a conversa sobre o casamento. Por mais que amasse Rafael e Gabriel, ainda havia uma parte dela que temia que tudo fosse desmoronar, como se não merecesse tanta felicidade. Rafael chegou em casa mais cedo que o normal, encontrando Marina e Carla tomando café na cozinha enquanto Gabriel brincava no chão. Oi, amor, ele disse, beijando Marina na testa antes de pegar Gabriel no colo. Como foi o dia de vocês? Bom, o Gabriel quase ficou em pé sozinho hoje, Marina contou, sorrindo ao ver a reação de orgulho de Rafael. Sério? Mostre para o papai, Gabriel. Rafael colocou Gabriel de pé, segurando apenas suas mãozinhas. Gabriel balançou por alguns segundos antes de se sentar novamente, mas estava claramente orgulhoso de si mesmo. Ele é um gênio, Rafael declarou, fazendo Marina e Carla rirem. Depois que Carla foi embora, Marina e Rafael jantaram enquanto Gabriel brincava no cadeirão. Era uma cena doméstica simples, mas que enchia o coração de Marina de alegria. Marina, Rafael disse, limpando a boca com o guardanapo. Preciso te contar uma coisa. O tom dele a deixou alerta. O que foi? Bianca entrou com um processo. Está pedindo a guarda de Gabriel. Marina sentiu o sangue gelar. O quê? Meu advogado me ligou hoje. Ela alega que um ambiente com uma babá que virou noiva não é apropriado para uma criança. Está questionando minha capacidade de julgamento. Mas isso é ridículo, Marina disse, a voz trêmula. Gabriel é feliz aqui, qualquer pessoa pode ver isso. Eu sei. E meu advogado disse que ela não tem chances. Mas o processo pode ser desgastante. Marina olhou para Gabriel, que estava tentando pegar um pedaço de banana com os dedos. A ideia de perdê-lo era insuportável.
E se ela conseguir? Marina perguntou. E se um juiz decidir que ela tem razão? Não vai acontecer, Rafael disse, segurando a mão dela. Temos toda a documentação da época que ela o abandonou. Temos testemunhas, fotos, evidências. Gabriel está feliz e saudável conosco. Mas e se... Marina, Rafael interrompeu, levantando e vindo para o lado dela. Olhe para mim. Ela olhou nos olhos dele, vendo determinação e amor. Nós vamos lutar por nossa família, ele disse. Eu não vou deixar ninguém separar vocês dois. Nem Bianca, nem a justiça, nem ninguém. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu tenho medo, Rafael. Tenho medo de perder vocês dois. Você não vai nos perder, ele disse, a abraçando. Nós somos uma família, isso não vai mudar. Gabriel, como se sentisse a tensão, começou a chorar. Marina o pegou no colo automaticamente e ele se acalmou imediatamente. Viu? Rafael disse, sorrindo. Ele precisa de você. Nós dois precisamos. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marina não conseguiu relaxar. Ela ficou sentada na poltrona do quarto do bebê, observando-o dormir. Não vou deixar ninguém te levar embora, ela sussurrou. Você é meu filho em tudo que importa. Gabriel mexeu no sono como se tivesse ouvido. Marina sorriu através das lágrimas. Rafael apareceu na porta do quarto. Vem dormir, ele disse suavemente. Amanhã conversamos com o advogado e resolvemos tudo. E se não conseguirmos resolver? Marina perguntou. E se eu perder ele? Não vai perder, Rafael disse, se ajoelhando ao lado da poltrona. Marina, você salvou meu filho. Você nos salvou. Eu não vou deixar ninguém destruir nossa família. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu conheço Gabriel. Eu sei o quanto ele te ama. Qualquer juiz que vir vocês dois juntos vai entender que você é a mãe dele. Marina assentiu, tentando acreditar nas palavras dele. Ela se levantou para ir para o quarto, mas parou na porta. Mamá, disse uma voz baixinha. Marina se virou rapidamente. Gabriel estava acordado no berço, olhando para ela. Mamá, ele repetiu, estendendo os bracinhos. Marina começou a chorar de alegria. Ele falou mamãe, ela sussurrou para Rafael. Ele me chamou de mamãe. Rafael sorriu, também emocionado. Porque é isso que você é. Você é a mãe dele. Marina pegou Gabriel no colo, que imediatamente se aconchegou nela. Mamá, ele disse novamente. E Marina soube que, independente do que acontecesse, ela lutaria com todas as forças para proteger aquela criança. Ela era a mãe dele. E mães não desistem. O dia da audiência chegou mais rápido do que Marina gostaria. Ela estava nervosa desde que acordou, mudando de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido discreto azul marinho que Rafael havia comprado para ela. Queria parecer respeitável, maternal, digna de ser a mãe de Gabriel. Você está linda, Rafael disse, ajustando a gravata dele próprio. Ele usava um terno escuro, conservador, a imagem perfeita do pai responsável. E lembre-se, apenas responda o que perguntarem. Seja você mesma. Gabriel estava com a babá temporária que Rafael havia contratado, uma senhora experiente chamada Dona Rosa, que cuidaria dele durante a audiência. Marina havia chorado ao deixá-lo, como se pressentisse que poderia ser a última vez. O fórum estava cheio, e Marina se sentiu pequena no ambiente formal. Bianca já estava lá, elegante como sempre, acompanhada de um advogado que parecia caro. Ela olhou para Marina com desdém, antes de se virar para conversar com seu representante legal. Dr. Mendes, o advogado de Rafael, Dr. Santos, se aproximou. Estou confiante. Temos evidências sólidas. A chave é mostrar que Gabriel está bem cuidado e feliz com vocês. Marina assentiu, tentando acalmar os nervos. Ela havia ensaiado possíveis perguntas, mas ainda assim se sentia insegura. Quando foram chamados, Marina sentiu as pernas bambas. A sala do juiz era intimidante, toda em madeira escura, com uma mesa alta onde o magistrado se sentaria. O juiz era um homem de meia idade, de aparência séria, mas não unkind. Estamos aqui para avaliar o pedido de guarda da menor Gabriel Santos Mendes, o juiz começou. A requerente, senhora Bianca Santos, alega que o ambiente atual não é adequado para a criança. Dr. Santos, pode apresentar os argumentos da requerente? O advogado de Bianca se levantou. Meritíssimo, minha cliente é a mãe biológica da criança. Ela reconhece que cometeu um erro ao deixar o bebê temporariamente
mas agora está estabelecida e pronta para assumir suas responsabilidades maternas. Temporariamente? Marina sussurrou para Rafael, indignada. Rafael segurou sua mão, pedindo calma. Além disso, o advogado continuou, questionamos a adequação do ambiente atual. O Sr. Mendes se envolveu romanticamente com uma ex-funcionária, uma faxineira, que agora atua como babá. Consideramos isso um ambiente instável para uma criança. Marina sentiu o rosto queimar. A forma como ele disse faxineira soou como um insulto. Dr. Santos, o juiz se dirigiu ao advogado de Rafael. Seus argumentos? Dr. Santos se levantou, confiante. Meritíssimo, a realidade é muito diferente. A senhora Bianca abandonou seu filho recém-nascido no escritório do pai, desaparecendo por meses. Temos aqui a carta que ela deixou, fotografias do bebê abandonado e testemunhas do estado em que a criança foi encontrada. Ele apresentou as evidências e Marina reviveu aquela noite quando encontrou Gabriel. Enquanto isso, Dr. Santos continuou, a senhora Marina Silva cuidou da criança com dedicação exemplar. Temos relatórios médicos mostrando que Gabriel está saudável, bem nutrido e se desenvolvendo normalmente. Temos fotografias e vídeos da convivência harmoniosa. A senhora Marina não é apenas uma babá, ela é a figura materna que Gabriel conhece e ama. Gostaria de ouvir as partes. O juiz decidiu. Senhora Bianca, pode se aproximar? Bianca se levantou, elegante e composta. Meritíssimo, eu cometi um erro. Estava jovem, assustada, sem estrutura, mas agora tenho um emprego estável, um apartamento adequado e quero muito recuperar meu filho. Por que deixou a criança? O juiz perguntou diretamente. Eu estava em depressão pós-parto. Não conseguia cuidar dele adequadamente. Pensei que com o pai ele estaria melhor temporariamente. E por que não procurou ajuda médica ou psicológica? Bianca hesitou. Eu não sabia que existiam essas opções. Senhora Marina, o juiz a chamou. Pode se aproximar? Marina se levantou com as pernas tremendo. Sim, meritíssimo. A senhora cuidou da criança desde quando? Desde a noite em que o encontrei no escritório há quase um ano. Como descreveria sua relação com a criança? Marina respirou fundo. Gabriel é meu filho em tudo que importa, meritíssimo. Eu o amo como se tivesse dado à luz a ele. Cuido dele todos os dias. Conheço todos os seus gostos, suas necessidades. Ele me chama de mamãe. E sua relação com o Sr. Mendes? Nos apaixonamos cuidando do Gabriel juntos. Somos uma família. A senhora tinha interesse romântico no Sr. Mendes antes de cuidar da criança? Não, meritíssimo. Eu nem sabia que ele existia como pessoa. Para mim, ele era só o CEO distante. O juiz fez mais algumas perguntas, depois chamou Rafael. Marina observou o homem que amava defendendo sua família com paixão e inteligência. Sr. Mendes, por que acredita que a atual situação é melhor para a criança? Porque Gabriel conhece estabilidade e amor, meritíssimo. Marina não é apenas uma cuidadora. Ela é a mãe que ele conhece. Separá-los seria traumático para ele. E se determinasse que a mãe biológica deve ter a guarda? Rafael pausou. Respeitaria a decisão, mas pediria regime de visitas amplo. Gabriel precisa de continuidade nos cuidados. Depois de mais uma hora de argumentos, o juiz se retirou para deliberar. Marina, Rafael e Dr. Santos aguardaram em uma sala anexa. Como você acha que foi? Marina perguntou, ansiosa. Bem, Dr. Santos respondeu. O juiz fez perguntas importantes e vocês responderam honestamente. As evidências estão do nosso lado. 40 minutos depois foram chamados de volta. Após analisar as evidências e ouvir as partes, o juiz começou. Preciso considerar o melhor interesse da criança, que é o princípio fundamental em casos de guarda. Marina segurou a respiração. Embora reconheça o direito da mãe biológica, não posso ignorar que a criança foi abandonada por meses e que desenvolveu vínculos afetivos sólidos com seus cuidadores atuais. A estabilidade emocional da criança deve ser preservada. Portanto, ele continuou, determino que a guarda permaneça com o Sr. Rafael Mendes, mantendo-se a Sra. Marina Silva como cuidadora principal. A Sra. Bianca fica assegurado o direito de visitas supervisionadas quinzenais, podendo ser reavaliado conforme a adaptação da criança. Marina começou a chorar de alívio. Rafael a abraçou forte e ela pôde sentir que ele também estava emocionado. Além disso,
o juiz acrescentou. Recomendo que seja iniciado o processo de adoção da criança pela senhora Marina, se for da vontade das partes para formalizar os vínculos já estabelecidos. Adoção. Marina nem havia pensado nessa possibilidade. Gabriel poderia ser legalmente seu filho. Quando saíram do fórum, Marina se sentiu como se pudesse voar. Eles haviam vencido. Gabriel continuaria com eles. Vamos buscar nosso filho, Rafael disse, sorrindo. Nosso filho. As palavras nunca tinham soado tão doces. 6 meses depois da audiência, Marina estava em frente ao espelho do quarto, ajustando o vestido de noiva pela 3ª vez. Era um modelo simples, mas elegante, em cetim off-white, que realçava sua figura delicada. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, enfeitado com pequenas flores naturais. Você está linda, filha, disse Dona Aparecida, sua mãe, que havia chegado de Campinas na véspera. O tratamento havia dado certo e ela estava bem melhor, embora ainda frágil. Nunca imaginei que veria você assim, tão feliz. Marina sorriu, sentindo os olhos marejarem. Também nunca imaginei, mãe. Às vezes, ainda acho que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não foi sonho não, minha filha. Foi Deus preparando sua felicidade. A cerimônia seria na cobertura do prédio de Rafael, decorada com flores brancas e amarelas. Havia apenas 20 convidados, família próxima e alguns amigos íntimos. Marina havia insistido em algo simples, e Rafael concordou completamente. Gabriel, agora com 1 ano e 3 meses, seria o pajem. Ele usava um pequeno smoking azul marinho e carregaria as alianças numa almofadinha. Ou pelo menos tentaria. Marina sabia que provavelmente ele se distrairia no meio do caminho. Mamãe! Gabriel gritou entrando no quarto cambaleando. Ele havia começado a andar há 2 semanas e ainda estava instável, mas insistia em não querer colo. Oi, meu príncipe, Marina disse, se abaixando para pegar o filho. Você está lindo, Gabriel apontou para o espelho. Mamãe bonita. Obrigada, meu amor. Marina riu, beijando o rostinho dele. Mesmo depois de meses ouvindo, ainda se emocionava cada vez que ele a chamava de mamãe. Carla entrou no quarto, já arrumada com o vestido de madrinha. Marina, está na hora. O Rafael está nervoso lá embaixo, achando que você vai fugir. Fugir? Marina riu. Depois de tudo que passamos? Nunca. A música começou a tocar na cobertura, uma versão instrumental de A Thousand Years, que Marina havia escolhido. Ela respirou fundo, pegou Gabriel no colo e se dirigiu ao elevador. Quando as portas se abriram na cobertura, Marina sentiu o coração acelerar. O local estava transformado. Flores por toda parte, cadeiras brancas dispostas em fileiras, e no altar improvisado, Rafael a esperava. Ele usava um smoking azul marinho. Estava impecável como sempre, mas Marina pôde ver que estava emocionado. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu daquele jeito que fazia o estômago dela revirar. Marina caminhou lentamente. Gabriel no colo. Não havia pai para levá-la ao altar. Ele havia morrido quando ela era adolescente. Mas não importava. Ela estava levando o filho que ganharam juntos para encontrar o homem que amava. Quando chegou ao altar, Rafael estendeu as mãos para pegar Gabriel. Oi, meu filho, ele sussurrou. Papai está se casando com a mamãe. Papai, mamãe! Gabriel bateu palminhas, fazendo todos os convidados rirem. O pastor sorriu. Vamos começar esta cerimônia tão especial. Estamos aqui para unir Rafael e Marina em matrimônio e para celebrar a família que eles já formaram. Marina mal conseguia prestar atenção nas palavras. Estava hipnotizada olhando para Rafael, que segurava Gabriel e a observava com tanto amor que ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Rafael, o pastor disse, você aceita Marina como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, Rafael respondeu, a voz firme mas emocionada. Marina, você aceita Rafael como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, Marina disse, sentindo as lágrimas escorrerem. As alianças, o pastor pediu. Carla tentou dar a almofadinha para Gabriel, mas ele estava mais interessado em brincar com a gravata do pai. Todos riram, e Marina pegou as alianças da almofada. Rafael,
ela disse, colocando a aliança no dedo dele. Você me deu uma família quando eu nem sabia que precisava de uma. Você me ensinou que o amor pode acontecer de formas que nunca imaginamos. Prometo amar você e Gabriel pelo resto da minha vida. Rafael pegou a aliança dela com mãos ligeiramente trêmulas. Marina, você salvou meu filho e me salvou também. Antes de você, eu não sabia o que era uma família de verdade. Agora sei que não consigo viver sem vocês dois. Prometo ser o melhor marido e pai que puder ser. Eu os declaro marido e mulher, o pastor anunciou. Pode beijar a noiva. Rafael se inclinou e beijou Marina suavemente, enquanto Gabriel batia palminhas entre eles. Os convidados aplaudiram e Marina se sentiu completa. A festa foi simples, mas alegre. Eles dançaram na cobertura sob as estrelas de São Paulo, com Gabriel no colo de um dos dois a maior parte do tempo. O bebê foi a atração da festa, engatinhando entre os convidados e encantando a todos. Senhora Mendes, Rafael sussurrou no ouvido de Marina durante uma dança. Como soa isso? Perfeito, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Tudo isso é perfeito. Mesmo? Não sente falta de nada? Marina olhou ao redor, para Gabriel brincando com a avó, para os amigos se divertindo, para a vista de São Paulo se estendendo lá embaixo. Não, tenho tudo que sempre quis. Eu também, Rafael disse, beijando a testa dela. Eu também. Mais tarde, quando os convidados foram embora e Gabriel estava dormindo, Rafael e Marina se sentaram no sofá da sala, ainda vestidos de noivos, olhando as fotos que o fotógrafo havia tirado. Olha essa, Marina riu, mostrando uma foto onde Gabriel estava puxando a gravata de Rafael durante a cerimônia. Ele queria participar de tudo. Ele é o cupido da família, Rafael disse. Se não fosse por ele, nunca teríamos nos conhecido de verdade. Marina pensou naquela noite, quase 2 anos atrás, quando encontrou um bebê chorando no escritório. Quem diria que aquele momento mudaria sua vida completamente? Rafael, ela disse, se aconchegando nele. Obrigada. Por quê? Por me dar uma família, por me amar, por fazer meus sonhos se realizarem de um jeito que eu nem sabia que era possível. Rafael a beijou novamente. Obrigado a você, por salvar meu filho, por me ensinar o que é amor de verdade. Eles ficaram em silêncio, abraçados, ouvindo os sons da cidade lá embaixo. No quarto ao lado, Gabriel dormia tranquilamente, alheio ao fato de que sua existência havia criado a família perfeita. Sabe o que eu estava pensando? Marina disse. O quê? Gabriel vai precisar de um irmãozinho ou irmãzinha logo. Rafael sorriu. Senhora Mendes, mal acabamos de nos casar e já está planejando aumentar a família? Estou, ela confirmou rindo. Que tal começarmos a trabalhar nisso esta noite? Rafael a pegou no colo, fazendo-a rir. Suas ordens, minha senhora. E assim, na primeira noite como marido e mulher, Marina e Rafael começaram a sonhar com o futuro. Um futuro cheio de amor, filhos e uma felicidade que havia começado com um bebê abandonado e uma faxineira com coração de mãe. 2 anos depois do casamento, Marina estava na cozinha preparando o café da manhã enquanto observava Gabriel, agora com 3 anos, brincando no jardim com sua irmãzinha, Sofia, de 8 meses. O apartamento havia ficado pequeno para a família crescente, então se mudaram para uma casa no alto da Boa Vista, com quintal, jardim e espaço para as crianças brincarem. Mamãe! Gabriel gritou da janela. Sofia comeu terra! Marina riu e saiu para o jardim. Gabriel, você tem que cuidar da sua irmã. Ela ainda é bebê. Ela não me obedece, Gabriel reclamou, com a seriedade de um adulto. Eu falo, não pode, mas ela não escuta. Marina pegou Sofia no colo, limpando a terra da boquinha dela. A menina era a cara de Rafael, cabelos escuros, olhos espertos e um sorriso que derretia corações. Bom dia, família, Rafael disse, aparecendo na porta. Mesmo depois de todos esses anos, Marina ainda sentia borboletas no estômago quando o via de manhã descabelado e com cara de sono. Papai! Gabriel correu para ele. Sofia comeu terra de novo. É mesmo? Rafael fingiu surpresa. E você cuidou bem da sua irmã? Tentei, mas ela é teimosa igual a mamãe, Gabriel disse, fazendo Marina e Rafael rirem. Ei! Marina protestou. Eu não sou teimosa. É sim, Rafael disse, beijando-a na bochecha.
E ainda bem, senão não teria insistido em cuidar de um bebê abandonado. Eles tomaram café da manhã no jardim, Gabriel contando sobre o sonho que teve com dinossauros e Sofia tentando pegar as flores que estavam na mesa. Era uma manhã comum, dessas que Marina guardava no coração como pequenos tesouros. Ah, Rafael disse, se lembrando de algo. Bianca ligou ontem. Marina se tensionou ligeiramente. Bianca havia se casado e se mudado para o Rio de Janeiro, visitando Gabriel uma vez por mês. A relação havia se tornado cordial, especialmente depois que ela teve outro filho, e pareceu finalmente entender que Gabriel havia encontrado sua verdadeira família. O que ela queria? Quer trazer o marido e o filho dela na próxima visita. Disse que Gabriel gostaria de conhecer o meio-irmão. Marina pensou na proposta. O que você acha? Acho que pode ser bom para o Gabriel. Ele está numa idade que entende essas coisas. Gabriel, que havia prestado atenção na conversa, perguntou: a tia Bianca vai vir? Era assim que Gabriel se referia à mãe biológica. Como tia Bianca. Marina havia sugerido isso quando ele começou a fazer perguntas, explicando que algumas crianças tinham uma mãe que os amava e cuidava todos os dias, ela, e uma tia especial que também os amava, mas de longe, Bianca. Gabriel aceitou a explicação naturalmente. Sim, e ela quer trazer o filhinho dela para você conhecer, Marina explicou. Legal, vou ensinar ele a não comer terra, Gabriel decidiu, fazendo os pais rirem. Depois do café, Rafael foi trabalhar e Marina ficou com as crianças. A rotina era corrida, mas prazerosa. Gabriel no maternal, Sofia dormindo e acordando em intervalos regulares, a casa para organizar. Marina havia parado de trabalhar quando Sofia nasceu, dedicando-se integralmente à família. À tarde, enquanto as crianças dormiam, Marina se sentou no escritório que Rafael montou para ela em casa. Ela estava escrevendo um livro, a história de como encontrou Gabriel, e como isso mudou sua vida. O editor que Rafael conhecia havia se interessado pela história e a encorajado a escrever. Capítulo 12, ela murmurou, digitando. O amor que nasce do cuidar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Santos, o advogado. Senhora Mendes, tenho boas notícias. O processo de adoção do Gabriel foi finalizado. Agora ele é oficialmente seu filho. Marina sentiu os olhos marejarem. Depois de 3 anos, Gabriel finalmente era legalmente seu filho. Obrigada, doutor. Obrigada por tudo. Quando Rafael chegou em casa, Marina estava esperando com uma surpresa. Ela havia preparado um jantar especial e pedido para Dona Rosa cuidar das crianças. O que estamos comemorando? Rafael perguntou, vendo a mesa posta com velas e flores. Gabriel agora é oficialmente meu filho, Marina anunciou. O processo de adoção foi concluído. Rafael a pegou no colo e rodou com ela pela sala. Finalmente. Agora somos uma família completa mesmo. Na verdade, Marina disse nervosa, nossa família pode ficar ainda mais completa. Rafael a olhou confuso. Como assim? Marina pegou um envelope da mesa e entregou para ele. Dentro, o resultado de um exame de sangue. Estou grávida, ela disse sorrindo. De 2 meses. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, um sorriso imenso se espalhou pelo rosto dele. Sério? Outro bebê? Outro bebê? Marina confirmou. Rafael a beijou apaixonadamente. Eu te amo tanto. Amo nossa família louca e perfeita. Também amo vocês, Marina disse, encostando a testa na dele. Quem diria que uma faxineira de Mogi Mirim chegaria até aqui? Você nunca foi só uma faxineira, Rafael disse. Você sempre foi a mulher que salvaria minha família e me ensinaria o que é amor verdadeiro. Naquela noite, depois de contar para Gabriel que ele seria irmão mais velho de novo, ele ficou muito animado e perguntou se podia ensinar o bebê a não comer terra. Marina e Rafael se deitaram abraçados. Você está feliz? Rafael perguntou, acariciando a barriga ainda lisa de Marina. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real, Rafael disse, beijando o topo da cabeça dela. E vai continuar sendo real pelos próximos 50 anos. Marina sorriu, imaginando o futuro. Gabriel crescendo, Sofia dando os primeiros passos, o novo bebê chegando, talvez mais filhos, netos, uma vida inteira pela frente. Rafael,
Ela disse, quase dormindo. Obrigada por me deixar salvar Gabriel naquela noite. Obrigado a você por ter salvado nós dois. E assim, abraçados na casa que construíram juntos, cercados pelos filhos que amavam, Marina e Rafael adormeceram sonhando com o futuro brilhante que os aguardava. A faxineira que encontrou um bebê abandonado havia encontrado muito mais que isso. Havia encontrado uma família, um propósito e um amor que duraria para sempre.